A minha infância foi muito simples. O meu pai era técnico em enfermagem, a minha mãe era dona de casa e brincava, jogava bola na frente de casa, andava de bicicleta. Foi bem na rua, assim. Então eu fiz o concurso bem despretensiosamente, eu tinha 19 anos e eu fiquei muito bem colocado, logo eu fui chamado. O policial é uma pessoa de bem que tu tem que buscar como referência, num apoio, num auxílio. Eu acho que não existe lugar para a zona de conforto em concurso. Eu acho que a ligação entre elas é poder botar ponto final nessa história de que o policial é alguém que fica restrito à imagem de um policial, que não pode ser uma pessoa fora disso. Quando eu assimilo que existe uma responsabilidade de ser o Miss Rio Grande do Sul, eu fico muito feliz de ser a pessoa que está com ela. Olá, pessoal! No Conversa com Gabi de hoje, vamos receber um convidado que inspira e representa a beleza masculina do Rio Grande do Sul com muito talento e determinação. Gustavo Henrique de Oliveira, o Mister Rio Grande do Sul CNB 2024-2025. Ele é guarda municipal em Novo Hamburgo, cidade da região metropolitana de Porto Alegre, além de ser bacharel em Direito e um exemplo de dedicação. Aos 28 anos, ele não só apenas conquistou o título estadual, como também se prepara para representar o estado no Mister Brasil CNB 2025, etapa nacional que vai acontecer em Balneário Camboriú em abril. Hoje vamos conhecer mais sobre a sua trajetória profissional, o início no mundo dos concursos de beleza e a sua vitória. Também vamos falar sobre os desafios, expectativas para a competição nacional. Vamos buscar ele para a sala do Conversa com Gabi. Gustavo, seja bem-vindo! Tudo bom? Que prazer! Vamos para nossa sala? Vamos sim. Gustavo, que prazer te ter aqui no Conversa com Gabi. Obrigado pelo convite. Gustavo, pra gente iniciar então a nossa entrevista, né? Tu cresceu lá em Portão, né? Cidade da região metropolitana de Porto Alegre. Eu quero saber como é que foi essa tua infância por lá. Na verdade, eu nasci em Portão só porque a minha mãe teve o parto lá. E eu cresci em Novo Hamburgo. Na verdade, de coração, eu sou hamburguense. Né? De Portão, eu só conheço o hospital, basicamente. Novo Hamburgo foi e é a minha cidade do coração. Então, a minha infância foi muito simples. O meu pai era técnico em enfermagem, a minha mãe era dona de casa. E brincava, jogava bola na frente de casa, andava de bicicleta. Foi bem na rua, assim. E foi uma infância muito boa. Que legal, hein? Como a gente falou no início, na abertura do nosso programa, o Gustavo ele é formado em Direito. O que te levou a escolher, né, essa área como formação? Eu acho que na época que eu decidi cursar Direito foi muito mais no sentido de encontrar o meu espaço na sociedade, entender mais como que é o funcionamento de uma cidade, das leis e assim me encontrar. Eu estava sem muito norte depois do meu ensino médio e eu gostava bastante de ler na época, eu não tinha problemas com leituras difíceis e eu achei que isso seria muito oportuno, assim, por conta do curso do Direito. E cursei Direito, me formei. Que legal, né, Gustavo? E como é que então surgiu essa oportunidade de ingressar na Guarda Municipal da tua cidade? Isso é muito bacana, não é mesmo? Sim. A minha mãe falava muito para eu fazer concurso. Quando ela falou para eu fazer concurso, eu escutei e comecei a fazer alguns concursos. E eu lembro que na época, quando eu olhei o edital da Guarda Municipal, várias das matérias que tinham lá, direito constitucional, direito penal, direito civil, todas elas eu já tinha estudado na faculdade. Então eu fiz o concurso bem despretensiosamente, eu tinha 19 anos, e eu fiquei muito bem colocado, logo eu fui chamado. Mas eu não tinha idade suficiente para ser guarda municipal, eu tinha que ter 21 anos. Então eu escolhi esperar, eu fui para o final da fila do concurso e nesses 2 anos eu trabalhei em escritório de advocacia, trabalhei na prefeitura, trabalhei na defensoria pública também. E aí 2 anos depois eu fui chamado de novo, então, para assumir o cargo de guarda municipal. Tá, e conta pra gente como é que é trabalhar na guarda municipal, assim, qual é a maior lição que tu já aprendeu nesse período, porque imagino que deve ter acontecer muitas coisas, né? Sim, sim.
A guarda, eu tinha muito medo no início, no curso, assim, eu não sabia bem o que esperar, não sabia como que era o trabalho policial, como que seria o dia a dia, a questão de violência, a questão de troca de tiro. Isso era uma preocupação minha que ela foi diminuindo na medida em que os cursos iam acontecendo, tu ia entendendo as medidas de segurança, como fazer uma abordagem, como se proteger. Então se tornou um trabalho muito mais técnico. E para mim foi muito legal porque na Guarda Municipal eu passei por vários setores. Eu já trabalhei na viatura escolar, que trabalhava diretamente com escolas, com crianças. Isso era muito divertido porque tu era uma referência positiva da polícia para a criança. Não, tu tirava um pouco daquele estigma de que se tu não se comportar eu vou chamar o policial. Muito pelo contrário. O policial é uma pessoa de bem que tu tem que buscar como referência, num apoio, num auxílio. E, além disso, eu trabalhei em várias outras áreas. Já trabalhei no centro de controle, já trabalhei na organização das viaturas. E, enfim, foi uma experiência muito completa até hoje. Ai, que legal. Ô, Gustavo, e quando é que começou esse teu interesse, então, pelos concursos de beleza? Eu tenho um apelido na Guarda Municipal que no início eu achei muito engraçado, que era modelo. Os colegas olharam para mim e disseram, tu é um modelo. E ficou o apelido, ficou até hoje. Mas eu não dei muita bola no início. Isso foi, imagina, foi em 2018. Então, uns 4, 5 anos depois, quando eu estava num evento, um amigo falou assim, ô Gustavo, tu nunca pensou em participar de um concurso de beleza? E eu falei, não, nunca pensei. Ele, não, tu tem chance e tal, Mister Rio Grande do Sul. E aí eu busquei entender o que era um concurso de Mister. Se era só desfilar e ganhar uma faixa, o que tinha que ser, se tinha que ser bonito, se tinha que ser musculoso, se tinha que ser forte, se não tinha que ser. E aí eu comecei a entender um pouco mais esse universo, né? Sobre como que é valorizada a tua oratória, como que é valorizado a tua formação, os teus estudos. Obviamente o teu porte físico, não necessariamente ser uma pessoa, um cara bombado, mas uma pessoa que cuida da saúde, como que esses atributos que são muito mais amplos do que eu imaginava, são algo a ser avaliado no concurso. Aí eu já comecei a gostar mais, porque não era uma coisa tão superficial como eu achava que era. Muito pelo contrário, são vários aspectos. Hoje, por exemplo, eu cuido muito mais da minha alimentação, das minhas leituras, do meu inglês, por exemplo, na preparação para o Miss Brasil, porque se espera muito mais do que um rosto bonito ou um corpo lá no dia final do concurso. É um trabalho, não é mesmo? É um trabalho e é puro desenvolvimento pessoal. Por isso que eu incentivo muitas pessoas que querem participar de concurso a irem sem medo, assim, porque o processo tu já ganha muito. Sim. Então... Ô Gustavo, na edição realizada em 2023, né, do Mister Rio Grande do Sul, tu ficou na segunda posição, né? Como é que foi isso pra ti? Eu entrei no concurso sem esperar nada. Absolutamente nada. Eu precisava do concurso como um motor para que eu tivesse mais desenvolvimento pessoal. Esse foi meu grande objetivo e eu tinha concluído ele no dia que eu botei o pé lá no hotel para começar o concurso. E ao longo das disputas lá do confinamento, eu comecei a me sentir mais confiante e foi muito gradativo. E foi muito divertido, assim, porque, enfim, quando eu descobri que eu estava no top 10, daí depois no top 5, tinha a pergunta final. E aí eu criei uma expectativa absurda, né? Óbvio que eu estava querendo ganhar, mas assim, nos 45 do segundo tempo. E, enfim, fiquei em segundo lugar, fiquei como vice Miss Rio Grande do Sul. O Matheus ganhou muito merecidamente, fez um trabalho muito bonito. E eu acho que a gente estava numa disputa muito acirrada, até porque a gente ficou com um ponto de diferença no final. E, enfim, eu tive que lidar depois, né, com a vice-colocação e pensar, olha, as coisas acontecem no momento certo, tudo tem um motivo, né? Era o momento certo para ele ganhar, talvez não fosse o meu. E independente do resultado, eu colhi muitos bons frutos no ano que se seguiu depois disso. E aí veio a surpresa, né, no ano passado, em que a comissão da organização fez contato comigo falando, então, que por conta de ter que indicar um nome para o concurso de 2025, o vice-ministro do Rio Grande do Sul estaria na linha sucessória para representar o Rio Grande do Sul. E aí foi uma surpresa, obviamente, porque
Não é como se eu estivesse me preparando para o Mister Brasil quando veio enfim, né, essa convocação, assim. Qual foi o sentimento, assim, na hora? O sentimento foi... Eu fiquei meio sem chão, assim. Né? Não tem muitas palavras para explicar, porque, como eu disse, eu não estava preparado psicologicamente. Uma preparação para um concurso a nível nacional, um Mister Brasil, ela é muito rigorosa, assim. E aí, quando veio isso, eu já sabia o compromisso que eu estava me metendo. Então, foi um certo baque, assim, porque não era só, agora tu vai ser um Mister Brasil. Não, é um compromisso de tu ter que se preparar para o Mister Brasil. Mas aí fui para casa, falei com a minha noiva, a gente conversou, viu que era uma coisa boa, que era mais um incentivo para continuar melhorando, e aí eu aceitei. Tu imaginou em algum momento que tu ia receber essa faixa esse ano? Tu tinha esperança? Ou tu falou assim, foi uma coisa que eu fiz ano passado, vou deixar assim? Foi exatamente isso. Uma coisa que eu fiz ano passado, eu vou deixar assim. Eu venho fazendo trabalho de modelo que está sendo muito legal, assim. Mas jamais pensar que eu ia carregar a faixa de Miss Rio Grande do Sul. Eu cogitava participar do concurso em uma outra edição, que eu tivesse mais tempo de preparo, porque é desgastante, exige bastante do candidato, são muitas restrições, são muitos nãos que tu tem que dizer durante o preparo para chegar lá no dia bem preparado, com, enfim, né, o físico em dia e tudo mais. Mas aí quando veio o convite eu aceitei. E como é que foi receber esse título, né? A faixa de Mister Rio Grande do Sul lá em Tramandaí. Eu tive a oportunidade de estar naquele momento junto contigo e vi que tu estava muito feliz naquele momento. Eu senti que ela veio com dois pesos, assim. Ela veio com o peso de todo o esforço que eu fiz lá em 2023 para 2024, que eu colhi os frutos daquilo, mais uma vez. E também veio com um significado muito forte de que, embora a gente dê o melhor da gente, as coisas acontecem no tempo certo. E muitas vezes a gente não consegue perceber isso no momento de um não, no momento de ficar numa vice-colocação, ou até mesmo de não ficar em nenhuma classificação no concurso, né? Dando o exemplo assim para outras pessoas que estão conhecendo esse mercado, esse mundo agora. Porque as coisas acontecem no tempo certo. E o que a gente tem que fazer, a nossa parte, é dar o melhor. É só isso. O resto vem como consequência no momento certo. Ô Gustavo, o que significa para ti, né, suceder, então, né, o atual Mister Brasil CNB, que é o Matheus Maia, né, que também representou o Rio Grande do Sul, é um peso a mais agora, né? É um peso e, para mim, isso só me estimula mais ainda, porque eu acho que não existe lugar para a zona de conforto em concurso. No momento que tu participa do nível nacional, a régua já está muito mais elevada. São, enfim, candidatos com um nível muito alto, que já passaram por vários concursos até chegar naquele lugar, e tem uma galera preparada. Eu fico feliz que eu estou sucedendo no Rio Grande do Sul Matheus Maia, porque eu tenho agora uma referência de alguém que venceu o Mister Brasil. Alguém que eu sei que eu posso me aconselhar, que eu sei que eu posso pegar o exemplo, que eu sei que eu consigo fazer um trabalho espelhado no dele, ou até mesmo, quem sabe, melhorar o que ele já conseguiu construir até aqui. Então, é um peso, mas também uma oportunidade muito boa que eu tô tendo. Com certeza. E quais são as causas ou mensagens que tu deseja promover durante esse teu reinado? A nível de ação social, a que mais faz sentido para mim hoje é trabalhar junto com a Liga Feminina do Combate ao Câncer. E a história por trás disso ela é muito, muito interessante, assim, porque eu estava caminhando, fazendo um cardio com a minha noiva e eu comentei sobre a Liga Feminina do Combate ao Câncer de Mama. E ela me corrigiu, falou, Gustavo, o que tu falou? Liga Feminina do Combate ao Câncer de Mama. Eu falei, não é do combate ao câncer de mama, é do combate ao câncer. E eu te digo mais uma coisa, elas tratam de homens também. Eu tava falando sério que a Liga Feminina cuida de homens também? Sim, um trabalho muito atuante. E eu, como homem, não sabia disso. E aí eu fui atrás e fui visitar as unidades da Liga. E realmente, a Liga tem um trabalho muito forte com os homens, e os homens, na sua grande maioria, não sabem disso. Isso. Então, eu acho que utilizar esse momento de Miss Rio Grande do Sul para promover um trabalho de prevenção ao câncer masculino é muito importante.
Então, esse é o meu principal foco agora, é divulgar essas causas, estar cada vez mais engajado com a Liga para conseguir promover mais ações, ir em eventos, dar palestras, porque talvez o homem de 40, 50 anos não vai escutar o Gustavo de 28, mas talvez o filho de 28 desse cara me escute e fale com o pai dele, né? Principalmente os homens que estão na etapa de fazer o exame. É um momento que ainda tem muito estigma, muito preconceito, mas isso salva a vida. O meu avô sofre com câncer de próstata. Talvez se ele tivesse feito o diagnóstico mais cedo, ele não tivesse os problemas que ele tem hoje. Então, conseguir falar com o público mais velho, mas também com o público mais jovem que vai transmitir a mensagem, sabe? Então, é isso que para mim faz sentido hoje. Era algo que eu não sabia e eu tomei essa dor. A gente recebeu uma pergunta pelas redes sociais que eu achei muito legal, que medo. Que é da Cláudia Dornelles. Ela pergunta assim: Gustavo, o que você acha? Como é que vai ser o seu dia a dia, ou conciliar, né, a carreira profissional com o mundo dos concursos de beleza? A escala do policial, ela costuma ser flexível, assim. Você trabalha um dia, folga outro, é 12 por 36. Mas, tirando a parte de questão de horários, funciona muito bem. Funciona muito bem porque até a imagem do guarda municipal, ela tem um peso, ela dá um peso maior para mim hoje, a nível de concurso. Porque tu quebra um pouco o preconceito do policial mais truncado, mais fechado, para alguém que está indo para concurso de beleza, sabe? Então, eu acho que tem tudo a ver uma coisa com a outra. Na verdade, só impulsiona mais o mundo do concurso, para mim, ser um guarda municipal hoje. Então, conciliar isso é a melhor coisa, a coisa mais fácil do mundo hoje, porque toda a mídia, as entrevistas que eu fiz, as reportagens, todas sempre falavam assim, um guarda municipal. Então, foi uma novidade, assim, que apareceu e eu estou feliz em ser a pessoa que está levando essa mensagem agora. Tu falou agora pra mim, né, que tu vê essas duas profissões caminhando juntas. Qual a ligação que tu vê entre elas? Eu acho que a ligação entre elas é poder botar ponto final nessa história de que o policial é alguém que fica restrito à imagem de um policial, que não pode ser uma pessoa fora disso. Então, no meu caso, além de ser uma pessoa fora disso, é uma pessoa que está envolvida com um concurso de beleza, que até então era uma coisa quase que exclusivamente feminina. Então, é justamente essa a ideia. Hoje eu estava conversando com uns colegas meus que estavam falando sobre procedimentos estéticos, guardas municipais falando de implante para calvície, falando de... Maravilhoso! Falando de preenchimento, de ácido hialurônico, de botox, de lipoenzimática. Os caras estavam falando sobre isso. Não necessariamente eles vão fazer, mas o fato de eles estarem vendo que existe procedimentos que os homens fazem para melhorar a tua autoestima, saindo um pouco do mundo da academia, saindo um pouco do mundo da alimentação, da dieta, e dizer que existe um mundo que tu pode ir lá fazer e não tem problema nenhum. Tá tudo certo. Se vai melhorar a tua autoestima, tá tudo bem. Então, eu fico feliz que os homens, e sobretudo os policiais, estejam falando sobre isso também. O que tu acha que vai ser assim, mais desafiador no Mister Brasil? Eu acho que a concorrência, ela é pesada, a concorrência. Assim como eu tô dando o máximo de mim e tendo vencido já uma galera, né, no sentido de... Todos são vencedores, mas assim, existe o vencedor que vai carregar a faixa e isso é uma responsabilidade por si só. Concorrer com outros caras que participaram e estão no mesmo nível, isso é o desafio. Porque são pessoas que estão com uma oratória muito boa, que estão com inglês muito bom. Na medida que tu tem que superar uma galera de nível alto, aí exige bastante. Eu acho que essa parte é a mais difícil, assim. Em que aspectos da competição tu acredita que vai poder se destacar? Eu gosto bastante de falar, né? Ficou bem óbvio aqui hoje. Então, na entrevista é um momento que eu me sinto muito relaxado. É bom receber aquela atenção dos jurados. É bom ver que o jurado está interessado em te perguntar uma coisa interessante também, sabe? Não são perguntas vazias.
enfim, são perguntas que falam sobre o meu dia a dia. Até na última entrevista do Miss Rio Grande do Sul, me fizeram uma pergunta que foi: faça um paralelo entre se tornar o Miss Rio Grande do Sul, ser um guarda municipal e o combate à violência contra a mulher. Gente... E aí, sabe, é uma pergunta super difícil, super complexa, num tema difícil, que fala sobre um sonho de ser um Miss Rio Grande do Sul, mas fala sobre um assunto delicado de violência contra a mulher, que te faz pensar. Então, na entrevista é um momento muito importante, que tu tem que estar relaxado e tu tem que entregar uma verdade da tua vida que não tem muito discurso pronto, sabe? E eu acho que é nesse momento que pelo fato de eu conseguir ficar tranquilo, eu consigo me destacar. E como é que é pra ti representar o Rio Grande do Sul no concurso? Eu nem caiu a ficha ainda, eu acho, na verdade, porque eu sempre admirei muito, assim, o título Miss Rio Grande do Sul. Porque nós estamos numa região com pessoas muito bonitas, assim. E isso é fato, não é nem bairrismo, é fato. É pessoas muito bonitas. E vem com um peso, assim, a pessoa que descobre que o Miss Rio Grande do Sul já olha assim meio diferente, porque tem um peso, eu reconheço isso. Muito embora eu seja a mesma pessoa, né, e quando eu coloco a faixa, até eu estranho um pouco o tratamento de algumas pessoas, assim, sabe? Até de familiares, é bem engraçado. Mas quando eu assimilo que existe uma responsabilidade de ser o Miss Rio Grande do Sul, eu fico muito feliz de ser a pessoa que está com ela, assim. Então, eu busco participar do maior número de eventos possível. Até estive em Harmonia há umas semanas e foi muito legal poder circular o Rio Grande do Sul inteiro para levar uma mensagem que a gente está falando até agora, sabe? De superação, de acreditar no teu sonho, de não desistir na primeira vez. E está sendo muito bom. Ô Gustavo, e como é que tu vê assim o futuro pós-reinado? Espero que, né, venha um outro reinado após esse, né? Mas tu pretende seguir aí a carreira no universo da moda, da beleza, ou vai focar nas outras áreas mesmo da tua vida? Eu gosto de plantar sem necessariamente ficar muito preocupado no que eu vou colher. Porque se tu faz um plantio bom, tu vai colher coisas boas. Então, eu consigo regular a minha expectativa para justamente eu fazer o meu melhor agora e não pensar muito no que vai ser daqui para frente. Que nem eu disse mais no início da entrevista, só pelo fato de eu estar me desenvolvendo, de eu estar conhecendo muitos lugares, de estar conhecendo muitas pessoas, de estar carregando essa faixa, para mim já é muito bom. Já é sensacional, assim. Eu não sei o que vai acontecer daqui a um ano e eu não me preocupo muito com isso. Eu sei que eu vou colher coisas boas, porque tudo que eu estou fazendo agora já é muito bom. Então, sempre que tem trabalhos interessantes eu aceito, isso eu acho, enfim, sempre válido. E quem sabe se surgirem mais convites para outros concursos, por que não, né? Não, tá certo. Gustavo, quem são as pessoas que mais te inspiram hoje na vida? Por quê? Na vida? Acho que cada pessoa, ela acrescenta um pouco a nível de exemplos, né? Então, a minha mãe é um exemplo de muita força, meu pai é um exemplo de bondade muito grande, a minha noiva é um exemplo de inteligência, assim, a guria, ela é sensacional, assim, ela é muito inteligente. O Gustavo é apaixonado, ele já falou 2 vezes da noiva, eu gosto disso. Eu sou. E tem pessoas que, tem ex-chefes meus que tem um nível de inteligência muito grande, que eu lembro até hoje de estágios que eu fiz com 16 anos, de advogados que me ensinaram muito sobre como escrever uma coisa bonita, como tu trazer um aspecto artístico para o teu trabalho, embora o teu trabalho seja algo burocrático. Então, eu acho que eu sempre fui pegando um pouquinho de cada um. E todas essas pessoas que passaram na minha vida, todos esses chefes eu mantenho contato até hoje. Isso foi uma coisa que o meu pai disse pra mim, que sempre que tu sair de algum lugar, sai pela porta da frente. Pelo amor de Deus, sai pela porta da frente. Tu nunca sabe quando tu vai precisar de novo da pessoa. E nesse sentido, o networking pra mim é uma das coisas que eu sou mais apaixonado em fazer. Conhecer pessoas. É isso que eu adoro fazer até hoje. Então, a inspiração, ela vem de todo lado. E seria impossível citar 3, assim, pra não ser injusto com as outras.
Ô Gustavo, e que conselho tu daria então para os jovens, né, que sonham em seguir uma carreira aí no mundo dos concursos de beleza, Mister, Misses, né, que estão aí, que querem também alcançar um título assim como tu alcançou? Eu acho que é muito importante a pessoa que deseja entrar no mundo do concurso saber que só ser um rostinho bonito e um corpo sarado não vai te levar a muitos lugares. Porque o concurso, se ele foi isso, ele não é mais. Eu tenho certeza que os jurados, eu já fui jurado em algumas oportunidades, avaliam muito mais o intelecto da pessoa, o quão esforçada ela é na vida, o que ela tem para agregar no concurso, como que ela pode levar uma mensagem daquilo lá para frente, como que o concurso ele serve como uma ferramenta de desenvolvimento pessoal, como tu trata os teus concorrentes, né, os teus colegas de concurso, tudo isso importa muito, sabe? Então, se tu tem interesse de participar disso, eu recomendo ler um bom livro, cuidar da tua alimentação, treinar a tua oratória, falar na frente do espelho, fazer um curso de dicção e oratória que eu fiz e eu recomendo demais também, porque todos esses aspectos vão servir para a tua vida profissional, mesmo que tu não siga sendo modelo. Então, tu não precisa compartimentar as coisas, sabe? Tu pode participar no mundo dos concursos, assim como eu, e ter uma carreira paralela a isso. Tudo que eu trabalhei e construí no mundo da beleza, dos concursos, eu tô aplicando na minha vida profissional fora dele também. Então, acho que essa é a minha recomendação. Participa, olha isso como uma oportunidade de desenvolvimento pessoal, de se colocar numa situação desafiadora, de fazer um desfile de sunga sem camisa. Isso foi uma coisa que eu nunca tinha pensado em fazer na vida. Fiz, assim, bem nervoso no dia e é uma coisa que quebra, sabe, vários bloqueios que tu tem consigo mesmo, de inseguranças, enfim, uma série de coisas. É só coisa boa, tá? Então, se eu ficar falando aqui, eu vou ficar uma hora falando de coisa boa. Ai, Gustavo, foi assim incrível, né? Te ouvir, conhecer mais da tua trajetória, dos teus sonhos, né? Tu representa não apenas a beleza do Rio Grande do Sul, mas também a determinação, né? Profissionalismo e também o carisma que a gente tá vendo aqui. Tenho certeza que o teu reinado será marcante, que tu fará um excelente trabalho no Mister Brasil CNB 2025. Muito obrigada pela tua presença, viu? Eu que agradeço muito o convite. Fico muito feliz de estar aqui e de passar um pouco mais da minha experiência para outras pessoas que talvez possam se inspirar um pouco no meu exemplo e desejar sorte para todo mundo que quer entrar e só dar o meu apoio total a isso e também me colocar à disposição. É só me chamar no Instagram ali, qualquer dúvida que tiver sobre preparação, sobre enfim, fornecedores e pessoas que me ajudaram na preparação, é só entrar em contato. Nós do Conversa com Gabi, então, te desejamos muito sucesso, estaremos torcendo por ti. Muito obrigada, então, novamente pela tua presença. E para você aí do outro lado da telinha, um grande beijo. Até a próxima. A primeira série brasileira sobre os bastidores do universo das Misses você acompanha no canal YouMiss. Com um formato que mistura documentário e o reality show, os episódios de Behind the Crown mostram o dia a dia do confinamento das candidatas no Miss Universo Brasil. Mulheres reais, com histórias inspiradoras, lutando para realizar um sonho. Afinal, o que é preciso para conquistar essa coroa? Através das temporadas da série documental Behind the Crown, você acompanha a rotina das candidatas que são mais do que símbolos de beleza. Elas têm o propósito de conquistar seus espaços, difundirem suas vozes e serem influenciadoras para as novas gerações. Elas representam a mulher de um novo tempo. Expectativas, desafios, tensão, avaliações, amizades, alegria e muita emoção. Confira isso e muito mais na série original do canal YouMiss, disponível para o mundo inteiro na plataforma Soul TV. Acesse agora a galeria de vídeos do canal YouMiss para maratonar os episódios que cativaram milhares de telespectadores e descubra por que essa série é um verdadeiro fenômeno.
Prepare-se para uma experiência que irá cativar você do começo ao fim. Não deixe a coroa escapar em Behind the Crown no canal You Miss.